É preciso ser honesto, teologicamente correto, quando se trata do nome de Deus. Você fez perguntas se existe alguma explicação convincente, plausível, com relação ao nome de Deus. Olha, eu diria que existem somente especulações. No decorrer dos séculos, tem surgido muitas teologias, muitas teorias especulativas com relação ao nome de Deus. Mas a questão peculiar é que no tetagrama hebraico está implícito o nome de Deus. Então, o nome de Deus está no tetagrama hebraico. Na cultura hebraica, o nome revela a essência do caráter. E o nome de Deus revela a essência do seu caráter. Mas qual é o nome de Deus? Os judeus tinham receio de proferir o nome de Deus, devido à sua grandeza, devido à sua santidade, à sua perfeição. Eles usavam a expressão Hashem. E Hashem quer dizer o nome. Ou usava a expressão ex nihilo. E ex nihilo quer dizer do nada. Deus é o ser que fez tudo do nada. Mas qual é o nome de Deus no tetagrama hebraico? Olha, se você transliterar essas 4 letras do tetagrama hebraico para o português, você vai ter as seguintes letras YHWH. Se você fizer uma transliteração, nós temos aqui 4 letras, 4 consoantes hebraicas: Yud, Red, Vav, Re. E essas 4 letras hebraicas revelam, mostram de forma implícita, é claro, o nome de Deus. Essas 4 letras mostram o nome de um ser que é originador e mantenedor do universo, de um ser que é autoexistente, que é autocausal. Agora imagine o nome de Deus. Mas aqui no tetagrama está implícito. Alguns hermeneutas, alguns exegetas ou até eruditos, dizem que o nome que mais aproxima do tetagrama hebraico é o Yahushua. Outros dizem que é Yahushua. Outros dizem que é Yahweh. Outros dizem que é Yahvé. Outros dizem que é Javé e até Jeová. Agora, qual é o teônimo? E teônimo é o nome. Existem os nomes teofóricos, os genéricos, mas o nome de Deus. O nome esse que revela a essência do caráter de um ser que é originador e mantenedor de todas as coisas. Olha, o tetagrama hebraico é formado por 4 letras do alfabeto hebraico quadrático. O alfabeto hebraico, ele passou por vários períodos de modernização, de aperfeiçoamento, de evolução. E o alfabeto hebraico ele tem 22 letras. E cada letra tem um formato gráfico, tem o seu simbolismo, a sua correspondência na língua portuguesa. E cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Agora, ele passou por 4 períodos históricos de aperfeiçoamento, o alfabeto hebraico. O primeiro período foi o primeiro alfabeto foi o proto-hebraico, chamado de proto-sinaítico ou proto-cananeu, em 1750 a.C. 1750 a.C. E o proto-hebraico, as letras eram pictografadas, eram formato de hieróglifos.
né? O proto-hebraico, né? O proto-hebraico. Depois veio a segunda forma do alfabeto hebraico, né? Em 950 a.C., que foi foi o paleo-hebraico. Esse era o alfabeto dos fenícios. Depois vem a terceira forma do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico, ele é chamado de Aleph Beit. Aleph Beit. E a terceira forma do alfabeto hebraico foi a forma quadrática, né? O alfabeto quadrático foi falado lá no cativeiro babilônico. Só que lá o hebraico cai em desuso, que surge uma outra língua, né? A língua aramaica. E aí o hebraico cai no desuso. Mas o aramaico é um desdobramento do hebraico. O aramaico também é uma língua semítica, da família afroasiática. E hoje se fala em Israel a quarta forma do Aleph Beit, né? Que é o alfabeto cursivo. Então você observa 4 formas do alfabeto hebraico, do Aleph Beit. Né? O proto-hebraico, o paleo-hebraico, o quadrático e o cursivo. Acreditam os judeus que as letras que formam o alfabeto hebraico são sagradas, porque Deus utilizou essas letras na formação do universo. Essas letras existem antes da formação do mundo. Então as letras do alfabeto hebraico, elas fazem mediação entre o humano e o divino. E a primeira letra do alfabeto hebraico foi o Aleph, dessa forma aqui, proto-hebraico, né, que foi a primeira forma, o primeiro alfabeto. A primeira letra foi o Aleph. E o Aleph tinha um formato de uma cabeça de boi. Naquela cultura, boi fala de força, né, de serviço. Então o Aleph apontava para Deus como uma força superior, força suprema que permeia o universo. A segunda letra do alfabeto hebraico foi o Bet. E o Bet tinha o seu formato gráfico de uma tenda. Então o Bet tem um valor numérico de 2, assim como o Aleph tem um valor numérico de 1, o Bet tem um de 2. Né? E o Bet, por ter o formato de uma tenda, ele tinha uma relação simbólica com a habitação de Deus. Então o Bet fala da morada de Deus. Deus mandou que Moisés fizesse um tabernáculo num deserto, ou uma tenda móvel. E ele disse: olha, Moisés, faça uma tenda e eu habitarei no meio do meu povo. Então o Bet aponta para a morada de Deus, para a casa de Deus com o seu povo. E a terceira letra do alfabeto hebraico é o Gimel. E o Gimel, que ele tem a sua grafia, o seu formato gráfico de uma pata de um camelo. E camelo tem muita importância, principalmente para o Oriente Médio, né? É um animal autossuficiente, porque ele é de um animal que resiste a alta temperatura. As suas patas são gigantes. Né? Ele tem armazenamento de água, ele é autossuficiente. Ele leva 6 meses sem beber água. Ele resiste a alta temperatura. É um animal muito forte. E o povo de Deus no deserto era um povo nômade. O povo peregrinava como nômade e utilizava o camelo. Camelo vem de uma raiz hebraica também, né? Gamal, quer dizer camelo. Então veja o significado profundo da palavra camelo ou do Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico. E a quarta letra do alfabeto hebraico é o Dalet. O Dalet tem um formato gráfico de uma porta. Já nos mostra com clareza uma relação simbólica com Cristo, que diz: eu sou a porta. Então Cristo é a porta que dá acesso a Deus. O Dalet tem um formato gráfico, tem o seu valor numérico de 4, né? Seu valor numérico de 4. Então aponta para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aponta para aqueles 4 rios, o rio Tigre, rio Eufrates, Gion e Pison. Aponta também para aqueles 4 seres malignos que Ezequiel viu emergindo do mar. Emergindo do mar. Então veja a importância de cada letra do alfabeto hebraico. Né? E a
quinta letra do alfabeto hebraico é o Re. E o Re, ele tem o formato gráfico de um homem olhando para os céus. E o Re está duas vezes no tetagrama hebraico. E aqui está o tetagrama, o Yud, Red, Vav, Re. Então o Re está duas vezes no tetagrama hebraico. É isso, duas vezes. E ele é simbolizado por um homem olhando para os céus. Então o Re aponta para uma conexão entre o humano e o Criador. Porque o homem é o ápice da criação de Deus. O homem é obra-prima das mãos de Deus. Deus fez o homem e o coroou de glória. Então observa que o Re está duas vezes no tetagrama. E o tetagrama hebraico, de forma implícita, está o nome de Deus. Então Yud, Red, Vav, Re. O Re está duas vezes no tetagrama hebraico. Duas vezes. E a sexta letra do tetagrama hebraico é o Vav. É o Vav. O Vav, ele é simbolizado por um cajado. Observa que tanto na forma proto-hebraica quanto na forma quadrática que está aqui, olha aqui, Yud, Red, Vav. Então o Vav ele tem um formato gráfico de um cajado. Então o Vav, ele tem uma relação simbólica com o pastor. E a palavra pastor, ela vem também do hebraico, né? Que é pastor é Ra'ar, quer dizer aquele que apacenta, aquele que conduz por pastos verdejantes. E o de Re de Vav, então o Vav faz uma interligação entre os dois reis, está vendo? Entre os dois reis. Isso quer dizer que o homem, ele pode ter essa ligação direta com os céus. Ele faz uma ligação entre céu e terra, terra e céu. Então o Vav, ele aponta para o pastor. Aí Davi diz que o Senhor é meu pastor. No hebraico é Ra'ar, aquele que conduz por pastos verdejantes, aquele que apacenta com muito carinho e com muito amor. Então você observa que é de fundamental importância conhecer as letras que integram o alfabeto hebraico. As letras que integram o alfabeto hebraico. Agora, a questão maior aqui é qual é mesmo o nome de Deus, qual é a pronúncia e a tradução mais correta do nome de Deus. Olha, todas as vezes que você vê a palavra Senhor na Bíblia, é a substituição de Yud, Re, de Vav, Re, o nome de Deus. Veja o que diz Ezequiel no capítulo 36, versículo 23, naquela ARC, né? Almeida revisada e corrigida. Olha, eu santificarei o meu nome, diz o Senhor, que foi profanado entre as nações. E as nações saberão que eu sou o Yud, Red, Vav, Re. Yud, Red, Vav. Então a palavra Senhor é a substituição do tetagrama hebraico. É a substituição. E essa substituição Deus chama de profanação. A palavra Senhor no grego é Kyrios. E no hebraico é Adonai. Mas a palavra Senhor torna-se pequena, insignificante, diante do significado do tetagrama hebraico. Do tetagrama hebraico. Essa palavra Senhor, deixa eu ver se eu encontro aqui mais alguma referência sobre ela, né? Aqui em Romanos, em Romanos, no capítulo 3, versículo 24, naquela tradução NVI, diz assim, olha, porque está escrito, o nome de Deus é profanado entre vós. Então essa substituição do tetagrama hebraico, do Yud, Re, Vav, Re, pela palavra Senhor, Deus chama aqui de profanação. Agora, você quer estudar a língua hebraica? Ligue para a gente. Vale salientar
que a exégese bíblica, a hermenêutica bíblica, tem uma relação com a língua hebraica, porque a língua hebraica é a língua majoritária do Antigo Testamento. 98% do Antigo Testamento foi língua hebraica, somente 2% é língua aramaica. Então você que deseja conhecer a língua hebraica, a língua que os judeus chamam de Lashon HaKodesh, liga para nós. O nosso telefone é 988 21 57 24. Agora, rapidinho, qual é mesmo o nome de Deus que está implícito no tetragrama hebraico?